Eu escrevi esse pequeno devocional já faz muitos anos, sabia? Faz alguns anos que eu escrevi e eu achei que Deus colocou no meu coração que devia ser apresentado aqui na igreja. Não se assuste com o título: Amor e comunhão na igreja ou apenas amizade? Comunhão, irmãos, é um relacionamento que envolve propósitos, atividades comuns, ela envolve parceria. E o significado de comunhão é rico. Abrange o amor cristão verdadeiro, interesse pelo próximo, companheirismo, compartilhar os bens. Isso é comunhão. E o ambiente de comunhão na igreja? Depende da existência, irmãos, do verdadeiro amor. Aquele que nós conhecemos na base de 1 Coríntios capítulo 13, que diz que o amor não é invejoso, que ele não se ostenta, que ele não se mostra orgulhoso, nada faz de inconveniente, não procura o próprio interesse, não se irrita e que não guarda rancor. Irmãos, é interessante falar de comunhão, de não se irritar, que não guarda rancor. Às vezes a gente chega na igreja e tem gente de cara feia com a gente. E a gente não sabe nem por quê. E às vezes eu me pergunto: Senhor, por quê? Eu não fiz nada para aquele irmão, o irmão parece estar meio assim comigo. Mas acontece. Acontece. A comunhão cristã na igreja, irmãos, é original. Então não adianta você ficar de cara feia comigo, porque se nós for para o céu, não vamos viver a vida inteira junto depois. Vai ser na eternidade no céu. Então lá não vai ter cara feia. Lá todo mundo tem que ter alegria de estar no céu. Então nós vamos estar lá no céu sorrindo, louvando, glorificando o nosso Deus. Irmãos, estamos acostumados a usar uma frase interessante na igreja: culto de louvor e adoração. Geralmente nós não usamos a palavra comunhão, mas devia de ser culto de louvor, adoração e comunhão. Porque aqui é onde nós temos comunhão uns com os outros. Aqui nós cultuamos o nosso Deus. Geralmente no nosso meio, comunhão está associada àquele momento do cafezinho, lá fora vai ter um momento de comunhão. O cafezinho que o Adilson faz de vez em quando lá, A gente pensa que isso é comunhão, O cafezinho, o lanchinho após o culto. Agora, o que a Bíblia nos fala, irmãos, a respeito de comunhão, especialmente no livro de Atos, é muito mais profundo do que isso. É muito mais profundo. O versículo que eu acabei de ler, Atos 2,42, diz: de perseveravam na doutrina dos apóstolos. Olha a palavra que vem agora: na comunhão. Então ela vem primeiro, na palavra, segundo, comunhão, no partir do pão e nas orações. Você viu como a comunhão é importante? Ela vem ali na frente. Todos estavam sempre juntos, guiados pelos mesmos ideais, pela importância que se davam mutuamente. Então, se davam importância mutuamente através do Espírito Santo que habitava neles. O cristão, irmãos, ele tem o privilégio de viver em comunhão. E nós devemos desfrutar desse privilégio, aproveitar. Comunhão só existe entre o povo de Deus. Em nenhum outro lugar você vai ouvir essa palavra comunhão. Só entre o povo de Deus. Em nenhum outro lugar existe. É uma bênção. Comunhão é graça de Deus. E a igreja pode reunir-se abertamente e ver Cristo na vida de cada irmão. Eu posso ver Cristo manifesto na vida de cada irmão. As primeiras palavras que o Paulo disse aqui hoje quase que casa com a mensagem aqui. Tem um cântico que diz assim: Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida dos meus irmãos. Será que eu tenho sido uma bênção para vocês? Se vocês são uma bênção para mim? Isso é muito importante. Será que temos observado isso na vida dos irmãos?
Será que eu tenho enxergado Cristo na vida de cada um? Depende de como eu olho. Não é verdade? A comunhão deve ter as suas bases em Cristo, irmãos. É inegável o fato de que pode haver decepções. Cada um aqui tem uma cabeça. Nós não fomos fabricados em série, todo mundo é igualzinho. Ninguém aqui é vaquinha de presépio que fica só ali. Né? Então, é inegável que pode haver decepções no decorrer da comunhão cristã. Pode haver um mal-entendido, não é verdade? Entre irmãos, e pode haver discórdia, porque nós somos falhos. Eu posso, às vezes, não concordar com o que o irmão fala, porque nós somos falhos. Só conseguimos ter uma boa comunhão, irmãos, se tivermos o olhar de Cristo. Só assim nós teremos uma boa comunhão. Só através dele nós conseguiremos conviver, aceitar e amar os outros. Nós precisamos ser, sabe o quê? Pacificadores. Perdoadores. Irmãos, a pior coisa que existe é cristão que joga lenha na fogueira. Não é verdade? Nós temos que ser pacificadores, perdoadores. Mateus capítulo 5, versículo 9, Jesus disse assim: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, se você é filho de Deus ou filha de Deus, você é um pacificador ou uma pacificadora. Não é verdade? Nós somos baseados na reconciliação do que ocorreu em Cristo Jesus. Então nós podemos nos reconciliar com os nossos irmãos. Efésios capítulo 2, versículo 14 diz: porque Ele é a nossa paz. Jesus Cristo é a nossa paz. Nós trazemos um sonho conosco, irmãos, de uma comunhão e uma convivência perfeita. Né? Então, tem gente que acha que vem aqui na igreja, nós vamos achar pessoas perfeitas, sem mazelas, sem imperfeições. Você acha que isso é possível? Não é possível. Nós não somos perfeitos, nós somos falhos. É necessário que a convivência mostre os nossos erros, as nossas falhas. E muitas vezes nós falhamos e erramos com as nossas atitudes, com a nossa forma de pensar. Nós achamos que vindo à igreja, irmãos, nós estamos em comunhão. Não é só isso. Comunhão é muito mais do que isso. Quantas vezes criticamos o nosso irmão? Olha, acontece. E acontece muito. Como é fácil achar defeito nos outros. Né? A gente às vezes acha defeito nos outros, mas a gente não olha para nós mesmos. Precisa olhar no espelho de vez em quando, né? Achar o nosso defeito. Não é verdade? Mateus capítulo 7, versículo 4 e 5 diz assim: como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. É interessante essas palavras. Argueiro aqui quer dizer um cisco no olho, sabia? Argueiro é um cisco no olho. Agora, trave é uma viga. É muito maior que um cisco no olho. Quer dizer, às vezes nós temos uma trave no nosso olho e queremos tirar o cisco do irmão, que é muito menorzinho do que o nosso, né? Irmãos, Deus não se agrada disso. Deus não se agrada de fantasias. Não podemos ficar idealizando uma comunhão perfeita se dentro de nossos padrões somos falhos. Então, o que deve unir os irmãos? É a certeza da espiritualidade presente em cada um. Isso vai dominar a nossa vida. A presença do Espírito Santo na vida de cada um. Quando nós deixamos Ele nos guiar, Ele guiar a nossa vida. Nós fazemos parte, irmão, dos remidos. Nós fazemos parte daqueles que foram justificados. Olha que honra. Glória a Deus por isso. Nós somos justificados pelo nome e poder de Cristo. Comunhão é participação. É interessante ressaltar que o verbo grego koinoneu é o substantivo de koinomia, que é igual comunhão. E isso aparece várias vezes na Bíblia. Por exemplo, Romanos capítulo 15, 26 fala da coleta para os santos. Filipenses capítulo 1, versículo 5 fala de cooperação.
Hebreus capítulo 13, 16 fala de beneficência e de comunicação, e que Deus se agrada com tais sacrifícios. Então, irmãos, a participação dos irmãos na vida um do outro deve ser de afinidades, um ajudando o outro. Um ajudando o outro. Como irmãos em Cristo, nosso relacionamento vai além de conversinhas formais, vai além de tapinha nas costas, né? É necessário que nenhum entre nós de nada tenha falta. Não adianta eu saber que o irmão está com fome e eu falar para ele: ó, irmão, vai em paz, Deus te abençoe. Não adianta eu saber que o meu irmão está com frio e eu tenho um monte de roupa guardada lá, eu falo: ó, irmão, vai em paz, Deus te abençoe. Não adianta. Eu vou até contar um fato que aconteceu comigo o ano passado, em novembro. Não sei se eu contei na igreja, talvez. Mas eu estava sentado na minha sala e eu olhei pelo vitrô. Do lado de lá da rua, tinha um rapaz sentado lá olhando para a minha casa. Um rapaz assim forte, acho que de uns 20, 25 anos. Estava olhando para a minha casa o tempo inteiro. Eu falei: Sônia, cuidado, tem um cara estranho aí olhando para a gente. Olhando para casa aqui. E eu tinha uma consulta médica às 13 horas. Almocei, troquei de roupa, tomei banho, troquei de roupa. Fui no médico. Consultei no médico. Voltei para casa, aquele rapaz estava lá ainda. Aquele rapaz estava sentado lá. Eu falei: puxa vida, eu tenho que tomar uma atitude. Eu vou falar com ele. Eu encostei o carro bem perto dele assim, abri a porta na frente dele, desci. Falei para ele: meu amigo, o que está acontecendo com você? Você está com algum problema? E ele falou para mim: eu estou com um problema. Eu falei para ele: qual é o seu problema? E ele falou: a minha mãe descobriu que eu estou fumando aquele cigarrinho, e pôs eu para fora de casa. Então, desde ontem, eu estou na rua, sem comer, sem beber, com essa roupa aqui, eu dormi assim do jeito que eu estou. Eu falei: puxa vida, mas para isso tem solução, não precisa ficar sentado aí assim. Você está precisando de alguma coisa? Ele falou: me dá um dinheiro para me comprar um pão. Eu dei um trocado para ele. Falei para ele: olha, volta para sua casa, vai lá, pede perdão para sua mãe, volta para ela. Ela tem certeza que a sua mãe vai te acolher, não vai deixar você na rua, não. Ele falou assim: muito obrigado pelo conselho, viu? Eu vou comprar um pão e vou voltar para minha casa já. Eu dei graças a Deus por isso. Talvez Deus colocou aquele rapaz na porta da minha casa para me falar com ele. E uma coisa me veio à mente, falei: está vendo? Eu estava com medo de uma pessoa que precisava de mim. Eu estava com medo de alguém que precisava de um conselho. E isso às vezes acontece com a gente. Pessoas que precisam da gente, a gente fica com medo de ir lá falar com ele. Mas graças a Deus já passou. E tomara que ele tenha voltado para a casa dele e a mãe dele o tenha aceitado. E que ele deixe do vício, né? Que é mais importante. Irmãos, é um paradoxo eu ter no guarda-roupa muita roupa sobrando, enquanto meu irmão não tem nada. Igual a nós, aquele irmão que é igual a nós na comunhão de Cristo, ele pode estar sentindo frio. Às vezes nós desperdiçamos comida enquanto o outro irmão passa fome. É um paradoxo. Romanos capítulo 12, versículo 15 diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso é muito importante. Às vezes chorar junto com alguém faz bem para a gente e para ele. Faz bem para os dois. Como a irmã contou lá do hospital, aquele rapaz que morreu segurando na mão lá. Às vezes dá vontade de chorar, né, irmão? E chorar mesmo, né? É verdade. Irmãos, vamos pensar um pouquinho sobre a palavra irmão. Vamos refletir um pouquinho sobre a palavra irmão. O que essa palavra tão usada no nosso meio? Por que nós nos chamamos assim? Por que eu chamo vocês de irmão? Por que vocês me chamam de irmão? A resposta está na Bíblia. É um texto fácil, em João capítulo 1, versículo 12, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome.
Irmãos, nós somos filhos do mesmo Pai. Do mesmo Pai. Somos filhos do mesmo Pai espiritualmente. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Será que temos tido realmente comunhão com os irmãos? Será que a nossa comunhão é boa? Agradável? Pense nisso. O Salmo 68, versículo 3 diz: mas alegrem-se os justos, e se regozijem na presença de Deus, e se encham de júbilo e de alegria. Irmãos, a nossa comunhão deve ser também uma grande celebração da vida que o Senhor nos dá. Faz parte da nossa vida. Os momentos em que podemos estar juntos para compartilhar e cultuar nosso Deus devem ser momentos de grande alegria. Irmãos, nos cultos, nas reuniões, em todas as atividades, mesmo em meio aos abatimentos, as frustrações da vida, que tenhamos esperança de dias melhores. Irmãos, a coisa pior que tem é o crente chorão. É aquele crente que só reclama da vida. Eu acho que o crente que reclama da vida, que vive triste, ele não tem condições nem de pregar o Evangelho. Porque ele não vai transmitir ânimo para a pessoa que está ouvindo. Se ele chegar para pregar reclamando da própria vida, como ele pode falar de Cristo para outro? Aquela pessoa fala, mas nem você vive bem, o que você vem pregar para mim? O crente tem que ser alegre. Principalmente quando nós estamos aqui. É um momento de alegria, irmão. Aqui não é um momento de tristeza, não. A gente fica triste de cara feia aqui, ó, deixa disso. Às vezes eu fico de cara feia porque minha cara é feia mesmo. Mas aqui não é lugar disso, não. Lugar de a gente ter alegria. Que isso nos impulsione, irmãos, a crer que o Redentor vive, como disse Jó. Cristo vive. O meu Redentor vive, disse Jó. O que por fim nossa causa se levantará. O nosso coração deve se encher das verdades de Deus. Que nos alegremos com nossos irmãos pela salvação em Cristo Jesus. Por um novo coração, como diz um cântico infantil, que diz assim: não pode ser triste o coração que ama a Cristo. Irmãos, quando estivermos lá fora, nosso testemunho vale muito, sabia? Coração alegre vale muito lá fora. Quando estivermos lá fora com outros que não compartilham da nossa comunhão, que possamos sempre levar uma mensagem otimista e de esperança para as pessoas. Sabe, irmãos, a gente tem costume de falar assim: nossa, esse mundo está perdido, esse mundo está acabado. Irmãos, Deus está no controle. Ele sabe de tudo isso que está acontecendo. Acho que nós nunca devemos falar isso para as pessoas. Pode estar ruim lá fora, mas para nós não está. Para nós está bom. Está que é uma beleza, só alegria, não é verdade? Só se alcança um coração alegre quando se abre o coração para Cristo, quando se crê nas suas promessas. O Salmo 133:1, ele diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, irmãos, vamos buscar sempre na fonte, que é Cristo, o nosso modelo de paz com todos e de comunhão com o povo de Deus. Nunca se esqueça que nós que vivemos a comunhão do Senhor aqui, estaremos com Ele na comunhão eterna lá no céu. Amém? Nós estaremos lá. Nossa comunhão começa... o céu começa aqui, irmãos. Porque a comunhão começa aqui. Nós somos para o céu, nós vamos viver lá eternamente em comunhão. Então, quando você olha para o seu irmão, saiba que estará eternamente unido com ele em Jesus Cristo. Então, quando eu olho para vocês, eu falo: puxa vida, mas lá, vou ver todos vocês lá. Vou ver todos vocês lá no céu, né? Unidos em Jesus Cristo. Nisso se baseiam todos os ensinamentos e regras das Escrituras acerca da vida em comunhão com os salvos em Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 9 e 10 diz: quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que se vos escreva, visto que vós mesmos sois instruídos por Deus, a vos amardes uns aos outros, exortando-vos, porém, a que ainda nisto abundeis cada vez mais. Cresçamos cada vez mais
na comunhão. Deus nos ensinou sobre o amor fraternal. O que nos resta agora é obedecer a palavra de Deus, porque Ele já ensinou. Todos nós aprendemos. Romanos 15:7 diz: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo vos recebeu. Cristo nos recebeu, irmãos. Nós temos que receber os nossos irmãos. Para a glória de Deus, nós vamos ser vasos de bênçãos, vasos escolhidos por Deus. Dedique então aos irmãos na fé, amor, compreensão, consideração, hospitalidade, apoio e apreço. Isso inclui o pastor da igreja, viu? Tem gente que acha que o pastor já está... Ele é um homem, igual a nós. Ele precisa de tudo isso. Ele precisa de amor, compreensão, consideração, hospitalidade, apoio, apreço. E isso inclui o pastor da igreja, o ministério da igreja. Sabe, irmãos, eu sempre fico pensando que o pastor tem que ter um ouvido longânimo. Porque eu acho que o que passa por ele é muita coisa. E me lembrei aqui agora de uma coisa que aconteceu no passado. Quando eu era jovem aqui nessa igreja, faz tempo já, hein? Eu era jovem aqui na igreja, a gente brincava de telefone sem fio. Não sei se vocês conhecem essa brincadeira, né? A gente punha assim uns 10 jovens e adolescentes, o irmão Walter, que dirigia a mocidade, né? Punha assim em fila e a gente falava uma frase para o primeiro. Irmãos, quando chegava no último lá, não era nada do que você falou aqui, e vai mudando, né? Por isso que eu digo que às vezes o pastor tem que ter um ouvido sábio para poder interpretar as coisas, né? Então ele precisa também da nossa cooperação. Irmãos, evite a todo custo a maledicência, o mexerico e a contenda. Isso atrapalha a igreja, e muito mesmo. Nunca seja pedra de tropeço para ninguém. Olha, isso é terrível. Eu sempre fico me policiando por causa disso, sabia, irmãos? Procuro me policiar para que eu não seja pedra de tropeço para ninguém. Quando tiver que discordar, faça-o de forma cristã. Irmãos, não adianta, se você não está de acordo com uma coisa, você chegar, chamar a Guanaí e falar para ela, chamar a Terezinha e falar para ela. Vai direto na pessoa. Se você não concorda com o seu irmão em alguma coisa, fala com ele. Agora, todo mundo gosta de levar tudo para o pastor, né? Todo mundo gosta de chegar e levar tudo para o pastor resolver. E tem muita coisa que o pastor vai falar assim: irmão, vamos orar. Porque ele não vai ter a solução para tudo. Ele precisa de colaboração. Então, olha, faça tudo de forma cristã. Não cultive apenas a amizade. Cultive comunhão com os irmãos na fé. Porque comunhão vai muito além do que a gente pensa que é. Comunhão não é simples amizade. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém?